Bom dia, mais uma aula aqui. Agora nós vamos começar a estudar, né, nessa parte um, as leis da termodinâmica. Então, como podemos ver aqui, nós temos uma série de conceitos, grandezas físicas, né, como por exemplo calor, trabalho, ciclos, processos, energia, a própria termodinâmica, que é a ciência que estuda a energia e suas transformações, e vou além disso, suas aplicações. Propriedades, unidades, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, e por aí vai. Então, isso aqui né, expressa de modo simplificado a gama de grandezas e conceitos que estudaremos. Bom, essa imagem aqui, eu gosto de colocar essa imagem que ela ilustra, né? Ela nos remete à Revolução Industrial, tá? Nos remete à Revolução Industrial, onde o trabalho braçal ele foi substituído pelas máquinas, né? Hoje nós temos uma revolução da informática, onde o trabalho braçal e por vezes até o intelectual está sendo substituído por máquinas, né? Ou por computadores, ainda mais com o advento da inteligência artificial, né? Bom, então aqui, além de nos remeter à revolução industrial, né? Isso é uma máquina térmica, é um protótipo de uma máquina térmica. Aqui nós temos o calor, né? O calor é uma energia, né? Esse calor aquece a caldeira. Nessa caldeira contém água, né? A água vai evaporar e aí esse vapor faz uma pressão no pistão. Esse pistão se movimenta. Quando ele se movimenta, a gente diz que ele está realizando trabalho, né? A gente diz que ele está realizando trabalho. Bom, ele se movimenta no movimento aqui, olha, vai e volta, vai e vem, né? Um movimento translacional ou retilíneo. Aqui nós temos uma roda com um eixo aqui, né, fora de centro, então esse movimento retilíneo é transformado em movimento rotacional, né? Então aqui nós temos ó, energia térmica, energia mecânica, vai girar através do correio gerador e produzir energia elétrica. Então aqui nós temos uma série de transformações de energia, térmica, em mecânica, em elétrica, e etc. Né? Esse ciclo aí, ele vai conservando essa energia, uma energia vai transformando na outra, mas a soma total das energias é constante. Esse é o princípio da conservação, da lei da conservação da energia, né? Está diretamente relacionado com a primeira lei da termodinâmica. Aqui a gente fala que nós aplicamos uma quantidade de calor, tá? Essa quantidade de calor, ela aumentou a temperatura desse sistema, ou seja, variou a energia interna, ΔU, né? E ainda por cima realizou o trabalho. Então nós temos uma lei, a primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer justamente isso, que a quantidade de calor aplicada, ela varia a energia interna do sistema, ou seja, aumenta a temperatura, e também realiza trabalho. Tá? Então, quantidade de calor é energia, variação da energia interna é energia, e o trabalho também pode ser expresso como energia. Então, aqui nós temos uma representação matemática da primeira lei e, ao mesmo tempo, o princípio da conservação da energia, que está, obviamente, relacionado com a primeira lei da termodinâmica. Nós já vimos esse conceito de temperatura nos seus vários estados, já vimos a relação de calor e, e temperatura, né? Que o calor ele só existe em função da diferença de temperatura, ele passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? Aqui esse exemplo, né? Então, o calor ele tem um sentido, isso aqui é a segunda lei da termodinâmica dita esse sentido, né? Que o calor sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, né? É impossível você ver o contrário, né? A menos que você utilize uma bomba, um compressor para retirar calor de um corpo de menor temperatura para o maior. Caso contrário, naturalmente o calor flui, esse é o fluxo, o sentido do fluxo, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Um conceito importante é o equilíbrio térmico. Essa figura aqui está mostrando uma água quente, né? Do tipo aquela que você coloca a mão, mas não consegue ficar muito tempo. Aqui uma água bem geladinha, do tipo gelo derretendo na água. Quando eu misturo, eu não tenho água quente nem água fria. Eu tenho o quê? Uma água morna, né? Essa água morna são as duas águas quente e fria que a temperatura se misturou, estabilizou, chegou na temperatura intermediária. Vamos supor que aqui tem 40 graus Celsius.
e aqui esteja a 5 graus Celsius. Depende da massa, né? Depende da propriedade do material, da massa e dessa variação de temperatura. Mas vamos supor que chegue em equilíbrio térmico aqui, exemplo, tá? Só exemplo. Por exemplo, 18 graus Celsius, tá? Uma temperatura intermediária, ok? Então esse é o equilíbrio térmico, tá? Lembrando que para medir temperatura nós temos o termômetro, né? Nós temos o termômetro. E ele é que vai aferir, né? E vai nos dizer qual é a temperatura certa. O tato é um sentido, ele não mede temperatura. Muitas vezes a gente coloca a mão, né? Pega na mão da criança, põe a mão na testa, e a gente sabe ali que, pela experiência, né, de pai, mãe, tio, opa, esse menino aqui tá com febre, né? Tá com febre significa o seguinte: a temperatura dele, a temperatura média do corpo humano é 36 graus e meio, né? Isso é uma distribuição de probabilidade gaussiana que mostra isso. Temperatura média. Se você está um pouco acima disso, você está num estado febril, né? 37,5, 38, 38,5, 39, está com febre. Então, a temperatura do corpo é um indicativo que alguma coisa está mal. Mas quem mede essa temperatura é o termômetro. A gente põe a mão com a experiência e a gente sabe, opa, não está legal, né? Mas o tato, ele não é instrumento de medida. Tanto que você colocar sua mão esquerda na água quente, ela vai sentir água muito quente. Você coloca a mão direita na água fria, vai sentir fria. Então deixa lá um pouquinho, a mão bem geladinha, a mão direita bem geladinha, a mão esquerda bem quentinha. Eu tiro as mãos e coloco na água morna, né? A mão esquerda que saiu da água quente, ela vai me dizer o seguinte: essa água, eu saí do quente e fui para o morno, então essa água está fria. A mão direita que saiu da água fria e foi para a água morna, saiu do frio e foi para o morno, vai dizer essa água está quente. Quer dizer, as mãos do mesmo corpo, uma diz água quente, outro diz água fria. Mas por quê? É um sentido, é uma sensação térmica, é um tato, né? É um dos nossos sete sentidos. Um dos nossos sentidos, né? Então, 5 sentidos, na verdade. Então, o que acontece? Tato não é instrumento de medida. Instrumento de medida é termopar, é termômetro, e aí vai. Reforçando a questão do equilíbrio térmico, então eu tenho aqui diferentes temperaturas, né? Então, uma temperatura alta, uma temperatura baixa. Aí eu deixo em contato. O corpo de maior temperatura tem maior energia térmica, o de menor temperatura, menor energia térmica. Haverá uma transferência de energia térmica, né? Essa transferência de energia, essa energia em movimento, energia em trânsito, é o que a gente chama de calor, né? E aí, após algum tempo, após um ΔT, né? Um ΔT que a gente não sabe quanto que as energias dos dois corpos vão estar iguais, equilibradas, né? Ou seja, estarão com a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Isso aí, galera, é o que vai ditar a nossa lei zero da termodinâmica. Ora, por que lei zero? Bom, porque no desenvolvimento dos estudos da termodinâmica, né, intitularam a primeira lei, segunda lei, terceira lei. Depois de um tempo, perceberam que o equilíbrio térmico ele era uma lei. Então, como você já tinha 1, 2, 3, ela é uma lei que antecede, ela não é uma lei posterior. Então, coube chamar de lei zero da termodinâmica. O que é essa lei zero da termodinâmica? É justamente o equilíbrio térmico, né? Se um corpo A tem a mesma temperatura de um corpo C, e esse mesmo corpo A tem a temperatura do corpo C, aliás, desculpa, se o corpo A tem a temperatura do corpo C, e um corpo B tem a temperatura do mesmo corpo C, então a conclusão que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Não é isso? Então, é como se fosse assim, ó, eu pego um termômetro, meço a temperatura de Joãozinho, deu 37 graus. Pego o termômetro, meço a temperatura de Mariazinha, ela está com 36 graus. 37 graus também. Então, conclusão, a temperatura de Joãozinho é igual à temperatura de Mariazinha. Né? Parece uma coisa meio óbvia, meio evidente, mas não é com tudo que acontece isso. Tá? Por exemplo, se eu falar, João é amigo de Pedro, né? João é amigo de Pedro, e João é amigo de Marcelo. Não quer dizer que Pedro e Marcelo são amigos, né? Não quer dizer que eles sejam amigos. Às vezes eles nem se conhecem. Se eu falar que um time A ganha de um time B, e falar que um time A ganha de um time C, o que eu posso dizer em relação ao time A e time C? Nada. Né? Se eu falar que medir a temperatura de a velocidade do carro A é 30 km por hora, a velocidade do carro B é 30 km por hora, quer dizer que os carros estão à mesma velocidade? Não sei, depende do referencial. Como é que eu medi essa velocidade? Depende do referencial inercial. Tá? Então nem tudo é assim.
A lei zero, então, é a lei do equilíbrio térmico, né? É o que explica o funcionamento dos termômetros. Então, ela fala isso que nós acabamos de ver. Se o corpo A tem a temperatura do corpo B e o corpo B tem a temperatura do corpo C, então, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C, né? Que é aqui, ó, TB é igual a TA, TB é igual a TC. Então, então, TA é igual a TC, ok? Lei zero do termodinâmico é o princípio do equilíbrio térmico, princípio de funcionamento dos termômetros. Pois bem, alguns conceitos que a gente precisa, né? O conceito de sistema, ou sistema termodinâmico. Então aqui eu tenho o universo, que é uma parte maior, eu tenho uma parte menor lá dentro, que é chamada de sistema, né? O que limita ou delimita esse sistema, como é o universo, é chamado de fronteira, né? A parte externa desse sistema é o quê? Minha vizinhança, né? Aqui são dois exemplos, né? Aqui é chamado de fronteira, né? Fronteira. Então, a fronteira é o limite entre o sistema e o universo, né? Aqui é o interior do sistema, o exterior é o universo, e a vizinhança é o que circunda esse sistema. Aqui, numa outra figura, também é a mesma coisa, ok? Aqui um sistema termodinâmico, né? Que é o nosso modelo de panela de pressão, conhecido por todos. Os sistemas eles podem ser do tipo isolado, fechado ou aberto. Sistema aberto é quando pode sair matéria, o azulzinho é a matéria, pode sair ou chegar a matéria, e pode sair ou chegar a energia. É como se fosse um copo. Pega um copo de água gelada e deixa ele lá, né? Você pode colocar mais água, você pode retirar água. Então você está colocando ou tirando matéria. E esse copo você pode aquecer ou resfriar. Você está colocando ou tirando energia. Então esse é um sistema aberto, né? Esse primeiro caso aqui, onde você pode trocar com a sua vizinhança tanto energia quanto matéria ou massa, né? O sistema fechado ele só troca energia. Então imagina uma garrafinha de água, tá? Vedada e aqui tem água, tá? Como ela está tampada, você não coloca água nem tira, né? Mas só que a água pode aquecer ou resfriar. Não troca matéria, mas troca energia. Esse é o segundo modelo, é o sistema fechado. O terceiro modelo, que é o sistema isolado, é aquele onde você não troca é, nem massa, nem matéria, nem energia. Como você pegar sua garrafinha e colocar seu isopor nela, tá? Então quer dizer, você não vai tirar daqui água, nem colocar, e também a temperatura vai se conservar, como se fosse uma geladeira, ok? Então esse sistema é isolado, ele não troca matéria nem energia, tá? Aí os três exemplos, né, igual eu falei, da garrafinha aberta, aliás aqui, né, desculpa, garrafinha aberta, garrafinha fechada e garrafinha fechada e isolada, né? Aqui troca matéria e energia, aqui só troca energia, aqui não troca nem matéria nem energia, ok? Então, posto isso, esses conceitos iniciais, tem dois exercícios que agora eu vou dar alguns minutos para serem resolvidos e eu volto para a gente resolver essas duas questões, corrigir aí, ok? Então eu vou dar uma pausa, eu vou silenciar aqui enquanto vocês vão fazer essa atividade.
Bom, agora nós vamos então fazer a correção do exercício, né? A primeira lei da termodinâmica diz respeito à dilatação térmica? Não, dilatação térmica nós já estudamos, mas não é sobre a dilatação térmica. Conservação da massa é uma conservação, mas não é da massa. Conservação da quantidade de movimento também não é conservação, mas não da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, lembrando que é uma relação entre massa e velocidade, né? Conservação da energia, sim. A lei da termodinâmica diz respeito à conservação da energia, conforme nós vimos lá na primeira figura, né, que expressa a máquina térmica, representa a máquina térmica. Eu falei das várias energias, tipos de energias e suas transformações, e falei da conservação da energia, né? Então é sobre isso que dita a primeira lei da termodinâmica. Então isso aqui não é sobre isso, falso, não é sobre isso, falso, não é sobre isso, falso, não é sobre isso, falso. A irreversibilidade do tempo, né? O tempo, a seta do tempo, ela é para frente, ela é avante, né? Não tem como reverter. Isso aqui é a segunda lei, tá? Segunda lei da termodinâmica, ok? Se você tem um copo que cai de uma mesa, tá? Esse copo ele vai se quebrar. Isso é o sentido do tempo. Jamais você vai ver os cacos voltando, se juntando, formando estrutura e voltando para cima da mesa. Você só vê isso se você gravar o vídeo e voltar o vídeo, né? Mas não há reversão do tempo. Então a reversibilidade do tempo é assunto da segunda lei da termodinâmica. O 2 aqui, ó. Qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado o trabalho de 80 joules? Qual é a variação da energia interna, ΔU, de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho W de 80 joules durante uma compressão adiabática? Compressão adiabática é aquela que não troca calor com o meio ambiente. A primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor aplicada no sistema, ela varia a energia interna e realiza trabalho, né? Como ele fala, ele pergunta qual é a variação da energia interna. Então, ele está querendo saber isso aqui, né? O trabalho realizado é 80, né? E a compressão adiabática é aquela que não troca calor, tá? Não troca calor com o ambiente. Então, a quantidade de calor é zero. Então, fica zero é igual a ΔU mais 80. Né? Passando para o outro lado, ΔU é igual a menos 80 joules, tá? Então, a variação é menos 80 joules, ok? Então, completando nossos estudos aí, né, nós vimos que as máquinas térmicas surgiram na Revolução Industrial, onde o trabalho braçal foi substituído pelo trabalho dos maquinários, né, onde você tem um investimento inicial em máquinas, mas depois é só manutenção, então você substitui vários homens por um trabalho otimizado, um trabalho melhorado, o trabalho mecânico rende mais, né? Então isso impactou diretamente nas indústrias, na agricultura, etc. Aqui nós também vemos essa máquina térmica como a transformação de calor em outras energias e principalmente realizando trabalho. E aí vem o conceito da primeira lei da termodinâmica, que não é somente a relação energia, calor e trabalho, mas também é a relação da conservação, né? Em que a energia do universo é constante. Uma energia sempre se transforma em outra, né? Quando você tem um corpo em certa altitude, ele tem energia potencial. Quando ele está caindo, a sua energia potencial diminui, mas ela se transforma em energia cinética. A energia cinética ela tem a ver com velocidade, o corpo vai só ganhar velocidade. Ao mesmo tempo, você tem energia térmica, porque por atrito, né, há uma perda de velocidade. Quando ela chega no chão, o impacto que ela tem, né, a deformação do solo, a deformação da própria esfera, o barulho, são todas formas de energia, né? Então nós temos vários tipos de energia sonora, mecânica,
potencial, cinética, térmica, elétrica, né? E uma energia sempre se transforma na outra, de forma que a energia do universo ela é constante, né? Vimos aí, relembramos o conceito de calor e temperatura, o sentido do calor, né? Quem dita isso é a segunda lei termodinâmica, ele tem um sentido que é do corpo, ele flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso aí, o contrário, você tem que usar forçar isso, né? Usar uma bomba. O equilíbrio térmico, né? Esse equilíbrio térmico é quando você tem corpos com temperaturas diferentes e junta esses corpos, há uma troca de energia de modo a estabilizar essa temperatura, alcançar a mesma temperatura. E aí o que acontece? Chega no primeiro no equilíbrio térmico, que a gente também chama de lei zero da termodinâmica, né? Lei zero da termodinâmica. Parece uma coisa meio óbvia, mas é isso que explica uma série de fenômenos da natureza. Tá? E aí nós vimos também a questão do sistema, o sistema termodinâmico, o que é um sistema, o universo, a fronteira, a vizinhança. Vimos a questão mais um exemplo aí, né? A panela de pressão, que é um exemplo real do sistema termodinâmico. Vimos aí mais exemplos de quando esse sistema é isolado, quando o sistema é fechado e quando ele é aberto, que é uma relação entre troca de matéria e de energia com o ambiente. Aí mais um exemplo, né, para demonstrar e para reforçar isso. Fizemos dois exercícios, um sobre a definição ou o conceito da lei da termodinâmica e um sobre a aplicação direta, né, dessa equação matemática aqui que expressa a primeira lei da termodinâmica, ok? Então isso aqui é uma base, uma introdução, uma base bem útil, necessária, interessante para a gente poder continuar esse estudo, ok? Então a gente para por aqui e a gente continua na próxima aula. Tenha todos um bom dia.